Olá a todos, sejam bem-vindos ao Teologia e Sociedade, esse canal aqui que tem o propósito de fazer essa junção da teologia, levando ela até a praxis, até a sociedade, ver como as coisas que nós lemos nas Escrituras podem e devem ser aplicadas. E hoje vamos falar sobre ministério pastoral, um dos 5 ministérios apresentados pelo apóstolo Paulo em Efésios 4:11. Mas antes de nós iniciarmos, venho convidar você a compartilhar esse vídeo, esse podcast com pessoas que você acha que isso possa se tornar relevante e também curtir, comentar aqui em relação ao Ministério Pastoral e também acione as notificações para que você possa receber os novos vídeos do Teologia e Sociedade aí no seu dispositivo. Então, vamos lá então, Pastor Levi. E aí, como é que iniciamos esse podcast falando sobre o Ministério Pastoral? Cara, eu acho que a questão do Ministério Pastoral, a despeito dos demais, né? Ele é o que é mais vivenciado pela igreja já por um longo tempo, né? Acho que o resgate dos demais ministérios que nós tratamos anteriormente, o papel desses outros ministérios, eles estão sendo melhor tratados agora, nos últimos tempos. Mas o Ministério Pastoral, ele vem sendo contemplado, digamos assim, desde o princípio, né? Sobretudo a partir da Reforma Protestante, a gente tem ali um resgate muito intenso. Eu acho até que de uma forma exagerada, porque por não discernir os demais ministérios, muitos que receberam esse, entre aspas, título de pastor, na realidade a vocação maior deles nem seria esta, mas é porque era o que a igreja reconhecia, então acabava identificando ali um líder, identificando alguém com uma vocação ministerial, mas aí dava rótulo de pastor para todo mundo. Evangelista era pastor, profeta era pastor, apóstolo era pastor, todo mundo era pastor, né? E agora a gente está podendo, a igreja está podendo clarear melhor o papel real dos pastores, né? E eu acredito que isso para os próprios pastores, é cura, porque deve sair alguns fardos que suportaram, né, e cobranças naturais que receberam, que hoje agora podem não mais ter que carregar, por poder viver essencialmente a vocação pastoral, aqueles que são realmente vocacionados como pastores, né? Acho que é um bom ponto de partida. Quando eu penso pastor e leio pastor nas Escrituras, um termo que sempre me vem é liderança. Liderança. E tem um texto aqui, que é de 1 Pedro 5, 2 ou 3, que fala bem assim: pastorei o rebanho de Deus. Esse é um ponto de partida excepcional, né? O rebanho é de Deus, né? Que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Quando a gente estuda sobre liderança, a gente vê hoje no mundo grandes líderes movimentando grandes massas. Pessoas, elas procuram um líder, alguém a quem seguir. Nesse ponto, eu lembro até no episódio de Jesus, ele fala, eles são como ovelhas sem líder. Eles são como ovelhas sem pastor. Sem pastor. Então, acho interessante esse texto aqui, quando ele fala assim que o pastor, ele pastoreia o rebanho de Deus, não por força. E o final fecha falando sobre esse pastor ser um modelo, ser um exemplo para o rebanho. Perfeito. Esse texto que tu estás usando, eu queria aproveitar ele para dar uma ampliada nele. Na verdade, resgatar os versículos anteriores, porque aqui abre um caminho de discussão bem legal e que eu acho que também é motivo de muita confusão. Eu vou ler o início do texto assim. Quando Pedro diz assim,
1 Pedro 5, a partir do verso 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai, olha aí, o rebanho de Deus que há entre vós. Aí a sequência do texto que você leu. Uhum. Mas vamos, qual é o ponto polêmico aqui? Primeiro lugar, quem é que está falando? Uhum. Pedro, certo? É Pedro que está com a voz aqui, com a fala. Ele está falando, quando a gente olha Pedro, a gente pensa ele em que ministério? Apostolar. Apóstolo. Uhum. Mas aqui ele está dizendo, eu sou um apóstolo, Uhum. mas ele se identifica como presbítero. Uhum. E depois diz pastoreai. Olha o conjunto de palavras que ele utiliza aqui, né? E como é importante aí o uso dos termos originais para compreender como se aplica isso tudo. Um apóstolo que diz que é presbítero para atuar como pastor. Uhum. Por que a confusão? Porque é muito comum no meio evangélico olhar para esses títulos, ou para esses nomes, não títulos, mas para esses nomes, como graus hierárquicos, né? Uhum. O presbítero, ele é um nível, o pastor um nível acima, Sim. E o apóstolo outro nível acima, como graus hierárquicos. Mas aqui Pedro usa todas as palavras aplicadas a ele mesmo e aos seus pares, ou aqueles que também desempenham uma responsabilidade semelhante à dele. E aí desmembrar essas palavras, né? Primeira coisa, entender a palavra presbítero. A palavra presbítero no original, ela se aplica, ela é traduzida como ancião. Uhum. Ou seja, o presbítero é aquele indivíduo que era um camarada maduro, aquele que tinha a maturidade suficiente para atuar como líder no meio da comunidade. Ele tinha alcançado um prestígio de reconhecimento pela sua conduta, pela sua moral, pela a sua vida. Ele é um ancião, não necessariamente de idade, né? Mas ele tinha um reconhecimento da comunidade que ele era uma pessoa madura espiritualmente. Experiente. Experiente. Foi experimentado. Né? Exato. E aqui nós vamos ver que a igreja, ela funcionava, a liderança da igreja, ela funcionava a partir desses indivíduos que tinham essa característica de serem maduros. E Pedro vai se dirigir a eles dizendo, rogo-vos, pois, aos presbíteros, ou seja, vocês que são aí os maduros da congregação, né, o pessoal mais experiente, né, os presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, ou seja, eu que também sou maduro, eu que também sou experimentado, né, e aí ele fala um pouco dele, né, testemunha dos sofrimentos de Cristo e tudo mais. Aí ele vai falar sobre a ação prática. Ele diz, pastoreai o rebanho de Deus. Qual é a distinção aqui? O pastorear, ele tem essa figura, né, ligada a uma prática comum da época, né? O pastoreio é a forma como esses líderes vão tratar com o povo. O povo é identificado como um rebanho, que depois ele vai dizer ali que não é deles, é do Senhor. Sim. Mas é como se fossem ovelhas. E aí remete ao exercício de compreender qual é o trabalho que um pastor, na prática, tem com ovelhas, porque é este trabalho que vai apontar como estes homens vão lidar com as pessoas que estão sob os cuidados deles. Ou seja, quais são os cuidados práticos que uma ovelha lá no campo precisa de um pastor? Primeiro, eu ouvi uma expressão uma vez que eu achei muito interessante, que diz, não existe ovelha selvagem.
Tu não acha, tu tem cavalo selvagem, boi selvagem, touro selvagem, tu tem cabra selvagem, mas tu não tem ovelha selvagem. A ovelha é um animal completamente dependente do pastoreio. Se não tiver pastor para cuidar da ovelha, ela não sobrevive. Ela é simplesmente exterminada, né, por uma série de situações. Então, o pastor, né, lá do campo na ovelha, ele precisa, em primeiro lugar, guardar, cuidar das ovelhas, porque elas são altamente vulneráveis. Altamente vulneráveis. Ele precisa alimentá-las com uma alimentação adequada. Aí nós nos reportamos Salmo 23, né, os pastos verdejantes, né, porque não dá para dar palha seca, a ovelha não fica bem, né? As águas apropriadas, não é qualquer água que a ovelha vai beber, tem que ser uma água fresca, uma água limpa, né? De preferência até que ela seja corrente, ou seja, uma série de cuidados. O cuidado com a saúde, a ovelha tem uma coisa peculiar, que é um bichinho, né? Um bichinho, tipo uma mosquinha, que ela perturba tanto no focinho como nos ouvidos e deposita larvas ali. E se o pastor não estiver cuidando para limpar aquilo, o bichinho entra para dentro da cabeça e deixa a ovelha louca. E altera completamente o comportamento da ovelha. A ovelha que tem por natureza um comportamento dócil, ela se torna até violenta, agressiva, ela começa a dar coice, mordida, cabeçada. Não é da natureza da ovelha fazer isso, mas ela acaba fazendo, porque ela está perturbada pelo bicho. Faz um paralelo com vidas humanas e que tipo de perturbação deixa as pessoas alteradas. E o principal remédio que o pastor usa, ou prevenção, nem é remédio, é como prevenção, era o óleo. Ele ungia a cabeça da ovelha, isso era uma espécie de um repelente para aquele bicho. Unges minha cabeça com óleo. O Senhor é o meu pastor. Né? Então, esses líderes, esses pastores, eles tinham a responsabilidade de estar cuidando das pessoas com essa compreensão. Né? O que representa o óleo aqui? Né? O pastor ungindo. E eu não estou falando aqui do ato físico, do pegar o óleo físico. Estou falando de unção. De unção. O pastor, ele tem a graça de Deus de manter as ovelhas afastadas do bicho com a unção que derrama sobre elas. Né? Então, todos esses cuidados, tem a história da ovelha que era mais fujona, o pastor vai lá, às vezes é necessário quebrar a pata da ovelha para ela ficar dependente, mais próxima, para evitar que ela tome um rumo ruim e acabe se perdendo. Né? Tem todo o trabalho do resgate da ovelha, quando as quer dizer, todo esse conjunto de práticas do campo, essa figura, né, é utilizada para que os líderes espirituais cuidem das pessoas com essas referências. Então, o ser um pastor aqui não se trata de um título nobre, trata de uma função que é atribuída a este líder maduro para que ele, de fato, cuide das pessoas que são de Deus. Tamanha a responsabilidade, porque me parece que os pastores terão diante de Deus uma cobrança em relação a como conduziram o rebanho, não é? Não tenho dúvida. A quem muito é dado, muito é cobrado. Muito será cobrado. Sabe que eu tive um sonho uma vez. Esse sonho produziu em mim muito temor. Claro que sonhos não reproduzem as escrituras, né? Mas são formas que o Espírito de Deus fala conosco também. Esse sonho era eu e muitos pastores. Eu não sei dizer se eram todos os pastores ou se eram, pelo menos eram muitos pastores. Nós estávamos num lugar que faz lembrar o Coliseu de Roma lá, sabe? E nós estávamos presos.
todos os pastores ali. E era um dia de juízo sobre os pastores. E eu me lembro que no sonho, nas galerias assim, estavam as igrejas do mundo inteiro. E alguém chamava no microfone o nome do pastor, e esse pastor ia para o meio daquela arena. E quem julgava era a própria igreja que o camarada era pastor. Julgava, e toda a igreja era tomada de um senso de justiça que vinha de Deus. E eles julgavam se aquele camarada tinha sido um bom pastor ou não. Uhum. De acordo com a resposta da igreja, era a sentença que vinha sobre o camarada. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que isso é bíblico, eu estou dizendo que foi um sonho que eu tive, e isso mexeu comigo no sentido de ter mais temor por aquilo que Deus confiou a mim, né? E aí eu me lembro do momento em que eu fui chamado para o centro daquela arena, e eu visualizei, no meio daquela multidão, a Igreja Batista Nacional de Santa Maria. Uhum. Eu enxerguei as minhas ovelhas. E para quem está curioso para saber o final da história, né? A igreja me absolveu. Pelo menos naquele momento me absolveu. E ali, depois eu acordei e tal, e fiquei refletindo sobre isso, né? Não como uma perspectiva bíblica, mas de fato da nossa responsabilidade, né? E que, de alguma maneira, a igreja faz um juízo sobre aquilo que somos e aquilo que fazemos, né? Temos na história, né, nós conhecemos bons pastores e nós conhecemos aqueles que são maus pastores, né? Aqui não é a questão de ser falso, é a questão de ser mau, né? Um bom pastor ou um mau pastor. O falso, ele é associado com a figura do mercenário, né? Exatamente. Então o texto fala bem assim, ó, João 10:12, né? O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O que dá para entender desse texto é que, de fato, existe um lobo que vem contra as ovelhas. Enquanto o pastor está presente ali, esse lobo ele é retido. Né? O que eu acho interessante aqui dessa figura do pastor é que, se o pastor cumpre e realiza um bom trabalho, as ovelhas estão vivas. As ovelhas, elas estão vivas fisicamente. Aqui a gente vê alguns outros textos falando do papel do pastor como um líder espiritual dessas ovelhas, como um líder espiritual do rebanho. Esse movimento que acontece, né? Porque as ovelhas, elas são livres, né? Uhum. Elas não são nossas, já Exatamente. foi dito aqui. Elas são livres e, por vezes, acontece o processo de migração de ovelhas, né? De um rebanho para outro rebanho. E cada vez mais isso tem se tornado comum. Isso já me causou muito sofrimento, já me causou muita dor, né? Não que hoje não cause, sempre causa dor da questão de perder o convívio com aquelas pessoas específicas. Mas eu já não, eu penso que amadureci esse ponto, eu já não sofro da forma que sofria antes, porque para mim está mais claro hoje que as ovelhas não são minhas. Eu acredito que você também, né, já presenciou até briga entre pastores por essa migração. Né? E justamente o que isso denuncia? Possivelmente denuncia a disputa de posse. Essa disputa de posse, quem sabe essa não compreensão que as ovelhas não são minhas. É claro, não podemos ser totalmente sensíveis, devemos pensar que esse pastor, ele investiu tempo, investe suor, sangue, como os textos falam, ele vai disciplinar, ele vai corrigir, ele vai alimentar, e com base nisso ele precisa estar bem nutrido de alimento também. E essa ovelha, em algum momento, ela pensa, sim, por alguma situação, né, na interpretação da ovelha, daqui a pouco, que o pastor errou com ela, vou sair daqui. E o pastor entender, ok, você quer sair, mas por quê? Tem algo que eu devo ajustar? Essa posição humilde do pastor, né? E a ovelha sai para outro rebanho, isso é um ponto interessante, a gente recebe a ovelha de outro rebanho, a ovelha chega reclamando, detonando o pastor dela. Importante de não se agarrar nas falas da ovelha, porque ali a gente tem parte da história. Via de regra, ela vem como vítima.
Exatamente. Né? Ou, no mínimo, apresentando a visão dela. Claro. Né? E eu acho muito interessante quando os pastores, quando justamente tem essa troca de rebanho, eles se comunicam, eles conversam. Mas a ética ensina isso. A ética ensina isso. A questão é quantos estão dispostos a praticá-la. Uhum. Porque para muitos é interessante receber ovelha que vem de outros rebanhos, né? De outros pagos, porque está acrescentando o meu rebanho. O meu né? reino pessoal ali, né? Então, mas é muito ruim quando sai daqui e vai para lá. Aí exige ética, mas quando vem de lá para cá, não precisa. Pode vir, tá tudo bem, tá tudo certo. E, então, aí são as crises, né? As crises existentes entre essas disputas, né? Porque, no fundo, o que está acontecendo aí é o que Pedro realmente recomenda que não faça, que não sejam como dominadores, né? Se apresentando como os donos. E isso só causa doença, só causa facção no corpo de Cristo. O que precisa ser trabalhado é uma compreensão maior a respeito da dinâmica do corpo de Cristo. E é muito interessante entender isso, porque no momento em que nós estamos pastoreando ovelhas que não são nossas, nós não somos donos delas, isso remonta a um cenário que era, né, tido na época, que era assim, tinha o dono do rebanho, e por vezes o rebanho sendo muito grande, ele tinha pastores que trabalhavam para ele. Eles cuidavam das ovelhas e eles eram sustentados para isso. Mas os caras não eram os donos da ovelha. É mais ou menos isso que Deus faz conosco. O rebanho é imenso. É dele. Ele é o supremo pastor. E haverá um dia em que os pastores do meio não vão mais atuar, não, vou ficar desempregado. Né? Não vai ter mais essa função, porque o supremo pastor é que vai dar toda a instrução e todo o cuidado ao seu rebanho na sua totalidade. Esse dia vai chegar. Enquanto isso, nós estamos a serviço dele. Né? E entender que é natural que haja essas movimentações. O problema são os motivos pelos quais às vezes elas estão acontecendo. E esses motivos nem sempre são legítimos. Eu, pensando assim na dinâmica do reino de Deus, eu vejo que, sim, por vezes o Senhor, por uma estratégia, né, dele próprio, é do interesse de Deus que Joãozinho saia da congregação A e vá servir ao Senhor na congregação B. Por causa de uma estratégia de ação divina, né, para servir ao corpo como um todo. Ok, essas coisas quando podem acontecer, e quando acontece, deve acontecer de uma maneira saudável. A pessoa, ao fazer essa migração, ela faz debaixo de diálogo, debaixo da bênção. Isso seria o plano ideal, né? Perfeito, né? Agora, qual é o problema? O problema é quando sai por discórdia, sai porque, não estou gostando simplesmente, as coisas não são resolvidas, as coisas não são bem tratadas. E aí as motivações, elas são carnais, elas não são espirituais, elas são carnais, são voltadas para o meu eu, para o ego, ou por interesses próprios. E a maior parte das mudanças acontece por esses motivos, não por direções de Deus, né, de movimentação no corpo, mas por contendas, por atritos, coisas que ficam mal resolvidas. Né? E isso diante de Deus pesa, porque diante de Deus é uma igreja só, é um corpo só. Ter essa percepção de que o líder, ele é um modelo, ele é um exemplo. Então as ovelhas, elas precisam ver um pastor que é falho, né? Mas que ao mesmo tempo se ajusta diante do Senhor. Não é um Superman aqui. Mas a ovelha precisa ver o pastor em ação. Precisa ver esse pastor sendo uma referência. Até o Edwards coloca que o pastor, ele tem que ser um exemplo de fervor
em piedade e amor. Alguém misericordioso, alguém amável, né? Esse pastor de almas. O Calvino também coloca o pastor como aquele que tem que ser fiel na pregação do evangelho. Então, a ovelha, tenho certeza que quando ela olha esse líder, esse referencial, e ela construiu uma história com esse pastor que a cuida espiritualmente, a alimenta, a disciplina, a corrige, mas também se mostra não como super-homem, mas alguém que também tem as suas lutas. Essa ovelha, ela vai ser fiel. Muito que eu vejo da migração, às vezes, das ovelhas, primeiro é encontrar um pastor na qual ela não vê a acessibilidade nesse pastor. Eu não consigo sentar e abrir minha vida para ele. Porque ele é o Superman, ele é o cara, e sempre que eu venho aqui eu vou ser destruída. Um outro aspecto é que eu não consigo fazer uma conexão com esse pastor. Então se torna difícil eu pegar e abrir minha vida. Ou até mesmo ouvir um direcionamento diferente daquele que eu conheço. E é interessante esse ponto que você falou antes, do pastor que simplesmente recebe as ovelhas. A gente tem aquela prática antiga, né, de carta de recomendação. Isso eu achava uma prática muito boa. Saudável, né? Saudável, né? Hoje porque não precisa ser uma carta escrita, né? Pode ser um WhatsApp. Né? Eu acho que isso uma ligaçãozinha. Eu acho que isso é muito sadio e interessante. Migrou para o meu rebanho 20 ovelhas. Apesar das ovelhas serem do Senhor e não serem daquele pastor, mas agora ele passa a ter uma responsabilidade, ele precisa entender que ele não tem uma história construída com essas 20 ovelhas. Então, no momento que ele se dedica a essas 20 ovelhas como um líder, como modelo, ele vai gerar essa história com elas e ele vai gerar essa fidelização com elas, não? Com certeza. Tu estás tocando nos pré-requisitos apontados por Paulo, né? Quando ele escreve lá para Timóteo, também reforça isso na escrita para Tito, né? Dos requisitos para ser um pastor, né? Que tenha um bom testemunho, tu tá falando de referência, né? Exatamente. Que seja apto para ensinar. Né? Tem pastores que hoje eu vejo que são muito rasos nas escrituras, são muito superficiais e tem distorções assim importantes, de temas importantes. Bruscas, né? Claro, e isso vai gerar problema no rebanho. Porque se tu não é apto para ensinar, você vai dar comida ruim, claro, ou fraca. Um pasto que não supre a demanda do desenvolvimento da ovelha. Sim. Né? A ovelha vai ficar raquítica. Uma ovelha fraca, ela fica muito mais susceptível, né, aos predadores, né? Ou até ficar doente e morrer. Daqui a pouco se afasta do rebanho e o lobo tem ela como mais fácil, né? Com toda a vida. Então, Paulo coloca lá um bom testemunho, apto para ensinar, né, que tem a sua casa, né, em ordem. Então, são um conjunto ali de pré-requisitos que respalda, que dá autoridade para que esse pastor possa exercer o papel dele com liberdade, né, de cabeça erguida, sem medo de fazer o que ele tem que fazer, né? Não tem rabo preso, né, para poder servir a comunidade, né? Na verdade, é um grande servo. O pastor, ele tem que assumir a identidade de servo da comunidade. Ele não pode assumir a postura de um senhor, né? Ele não pode se colocar como um senhor, como aqueles senhores feudais, né? Como o dono, o cabeção, sabe? Também não significa que ele está desprovido de autoridade. Não, é um equilíbrio entre exercer a autoridade servindo a todos, né? Esse equilíbrio que eu creio que, por vezes, se perde, né? Nesse paradigma, né, dos dons naturais, dons ministeriais e dons espirituais, eu vejo que Deus já prepara essas pessoas, esses pastores, né? Como a gente tem falado aqui, os 5 ministérios estão dentro de nós, todos nós temos que cuidar de pessoas, mas tem aqueles que parece que Jesus vem e concede esses à igreja de uma forma muito especial. E já tem dons naturais dentro dele.
né, que vão colaborar para isso. Tem situações assim de pastores, né, cita aqui o pastor Edson, o pastor Cícero, né, fantásticos, de pessoas assim que acionam eles e pelo amor e pelo impulso assim, de cuidado com pessoas, eles param tudo e Prioridade. é prioridade. E são incríveis. O trato com as pessoas, né, o zelo no cuidado. Quando a gente pensa nos dons naturais, eu vejo essas pessoas dentro do mandato cultural indo para psicologia, indo para enfermagem. As pessoas que elas amam gente, amam pessoas. Pastor que não ama a gente, eu pergunto, é pastor? Ele está ocupando uma posição que, na verdade, não é dele. Né? Como diz aquela historinha, porque tu botou a cama na garagem, não te tornou um carro. Né? Tu pode dormir na garagem, mas tu não vai se tornar um carro porque tu está dormindo na garagem. Exatamente. Tem gente que está ocupando o púlpito pastoral, mas não é pastor. E almeja esse PR ponto antes do nome. Pois é, cara, essa é a crise. Mas aí tem uma outra discussão legal também, sabe qual, Gustavo? Às vezes as pessoas vêm assim, como é que eu te chamo? Eu te chamo de Levi, de apóstolo, de pastor? É uma crise que as pessoas têm, não eu, né? E aí eu coloco assim, bom, em primeiro lugar, meu nome é Levi, né? Meu nome não é apóstolo, meu nome não é pastor. Agora, essa referência de chamar de pastor, eu faço um comparativo da seguinte maneira. Um filho, como é que normalmente chama o seu pai? Pai. Pai. Não chama o José. Roberto, entendeu? A criança chamando o pai de Antônio, né? Não chama pelo nome, chama por aquilo que a pessoa representa para ela. Isso. Pai. E essa invocação de chamar aquela figura de pai traz um benefício à alma da própria criança. Sim. Assim como também um benefício para a alma do pai, que está sempre sendo reforçado na sua responsabilidade. Quando uma ovelha chama o pastor pelo nome, ela dificilmente desenvolve essa conexão, esse tipo de relação, entende? Mas quando ela naturalmente chama o seu pastor de pastor, ela atrai para ela essa percepção intuitiva de que ela está sendo cuidada, de que ela está sendo protegida, ela está sendo amada, tudo que envolve a atmosfera, né, dessa relação. E para o pastor, gera nele naturalmente esse reforço. Cara, tu é um pastor. Tu é pastor? Tu entendeu? Tu tem uma responsabilidade com essa vida. Sabe? Então é saudável isso. Não deve ser impositivo, mas é saudável esse tratamento. Né? Tem que ser natural. Natural. Muito boa essa visão. O que as escrituras falam dos requisitos de como esse homem deve se portar, como esse pastor deve se portar. A gente tem aquele conjunto, né, trazido pelo apóstolo Paulo para Timóteo, reforçado ali em Tito, né? Então ele tem lá, vamos lá, marido de uma só mulher. Então, e aqui também é uma questão bem discutível aqui, né? Porque hoje se traduz essa fala como, se o cara foi divorciado, ele não pode, né? Mas me parece que no texto original não é sobre isso que está se referindo. O texto original, o contexto original é que naquele tempo a poligamia era uma prática usual, era comum. Às vezes chegavam na igreja um indivíduo com uma família composta com 2, 3, 4 esposas. E se convertiam todos e vinham para lá e congregar. E esse camarada, ele ia crescendo na fé, ele se tornava uma pessoa madura, né? Só que agora ele está em Cristo. E aí a referência de que para ser um pastor, né, para ser considerado ali um líder na comunidade, essa condição não podia estar. Sim. Né? Não podia ser assim.
teria que sim agora gerar uma referência, os líderes maridos de uma só mulher. Isso mudou na história essa questão da prática da poligamia, pelo menos no mundo ocidental. Né? Então trouxe um norte ali. Marido de uma só mulher, não podia ser dado ao vinho. Né? Aí entra outra discussão. Então está proibido. Não é disso que ele está falando. Ele está falando que não pode ser dado ao vinho. Não podia ser uma pessoa que tivesse por hábito se embriagar. Né? Ela tinha que ter domínio sobre os seus impulsos, sobre as suas vontades. Ele tinha que ter uma conduta aprovada, né? No meio, na sociedade. Não poderia ser uma pessoa que tivesse um nome sujo, sim, que fosse associada com um camarada malandro, com um preguiçoso, um camarada que é um espertinho, que passa a perna num, passa a perna no outro. Enfim, ele tinha que ter um caráter, né, aprovado, um bom testemunho com os de fora. Aquele cara que todo mundo, né, chega e diz, o fulano, que cara especial, que pessoa, né, admirável, que homem, e aí olham para ele como marido, esse cara, como pai, que exemplo. Mesmo os de fora, mesmo os que não são da comunidade, enxergam isso. Enxergam o comportamento desse cara. Ele não podia ser violento, não podia ser um cara agressivo, um cara explosivo, destemperado. Não, um cara sóbrio, equilibrado, né? Camarada que sabe matar no peito aqueles momentos de tensão e sabe administrar conflitos. Ele precisava ter essas competências, essas habilidades, somado a questão também de saber ensinar a palavra, conhecer a palavra, saber ensinar a palavra. Tudo isso fazia parte dos pré-requisitos para o camarada ser um pastor. Ele não podia ser neófito. O que era um neófito, né? Um novo convertido. Um camarada que recém está no início do processo, até ele pode ter traços que identificam ele uma vocação, né? Mas ele tem que respeitar um processo de amadurecimento até ele se tornar um presbítero. Então, a diferença aqui, o oposto do neófito é o presbítero. Sim. Né? O oposto do novinho é o ancião. Então, ele tinha que aguardar esse tempo de amadurecimento. E não estamos falando aqui de anos e anos e anos. No processo da maturidade espiritual, ela está muito mais relacionada ao nível de entrega do indivíduo, né? De consagração, de busca. E a gente percebe que pessoas que vivem isso realmente, elas atenuam esse tempo. E aqui está, digamos assim, o grande valor do discipulado. O discipulado tem uma contribuição gigante para tornar esse neófito um presbítero num tempo menor. É o caso de Timóteo. Que é o caso de Timóteo. Né? Ele é enviado depois e Tito também, quer dizer, são caras que provaram disso na prática, se tornaram maduros num espaço de tempo relativamente curto até. Tanto que as cartas a Timóteo e a carta a Tito, nós temos na sistemática como cartas pastorais. Cartas pastorais, exatamente. E eles se tornaram tão referenciais que receberam da parte de Paulo até uma delegação de autoridade para eles gerarem outros presbíteros. E julgarem também líderes que estavam nas cidades. A carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 5, diz assim, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Ou seja, a ilha de Creta, né, composta de várias cidadezinhas, vilarejos, e já tinha se disseminado a igreja lá naquela ilha. Já tinha muitas igrejas. Só que as coisas estavam desordenadas, estavam bagunçadas, porque faltava uma liderança que fizesse esse papel. Para isso, Paulo manda Tito para lá, para fazer exatamente isso. Ordena, ensina, ajusta, né? Põe os pingos nos is, e aí em cada cidade
vai levantando os presbíteros, ou seja, vai identificando quem são os camaradas que estão respondendo bem, que tem uma postura adequada, e aí esses camaradas vão estar à frente, respondendo pela liderança dessas igrejas em cada cidade. Olha que papel importante, né? Pastor, presbítero e bispo. Aonde que encaixa essa função nessa história toda? Presbítero é, na verdade, a condição do indivíduo, ou seja, ele é um maduro, ele é um ancião na fé. Pastor, nós vimos que é a maneira como este indivíduo vai lidar com as pessoas. É a forma como ele vai tratar. É como um pastor que cuida de ovelhas. A palavra bispo ou episcopos no grego, aí vem a função propriamente dita. É aí. Por quê? Isso significa supervisor. Então, a grande responsabilidade do pastor aqui é ter um olhar de cima, por cima de todo o rebanho, onde ele vai estar visualizando as demandas do rebanho. Nota que a posição do pastor em relação à ovelha é uma posição privilegiada. Ele enxerga onde as demais não estão enxergando. Então, ele tem essa função de supervisionar o rebanho, ter uma supervisão. Bem na prática, assim, como é que acontecia isso? A igreja, ela era organizada aonde? Nos grandes templos? Não. Onde? Onde é que funcionava a dinâmica da vida da igreja? Nas casas? Nas casas, ok? Então, nós temos nas casas um grupo de famílias que estão ali servindo ao Senhor, sendo edificadas, e tem sempre ali alguém cuidando dessa porção do rebanho. É um tema polêmico aqui, mas, na verdade, essa era a função dos diáconos. Os diáconos cuidavam daquele grupo de pessoas que se reunia numa casa. Só que numa cidade, não era só uma casa que reunia o povo de Deus. Tinha várias casas. Então, o que fazia o pastor? Ele tinha uma supervisão. Ele atendia o olhar sobre todas essas casas, né, suprindo as demandas ali e apoiando os diáconos no zelo do cuidado com o rebanho. Então, e eventualmente conseguiam reunir todo mundo. Mas essa função de supervisor que o pastor tinha, esse trabalho de estar supervisionando o rebanho. Novamente toco nesse ponto porque, para mim, pastor remete muito ao conceito de liderança que Blanchard, que Aveneto colocam, né? Porque nesse conceito de liderança, o Miles Monroe coloca que um líder ele tem essa capacidade de inspirar e influenciar pessoas. Você colocou, né, que Paulo orienta Timóteo e orienta Tito como deve ser o presbítero, como deve ser, né, o pastor, de forma que através da figura do pastor tu venha ter cópias. Isso. Ele se torna o referencial de vida para o rebanho. Porque por mais que te fale assim, não, nós somos uma cópia de Cristo, a gente vê Paulo pelo menos 3 vezes citando, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso. Se lhe falta uma referência física de uma pessoa que imite os passos de Jesus, o pastor deve ser essa referência. Exato. Isso é exigido do pastor. Né? Ele tem que ser essa referência. Sabes que outro dia, conversando contigo, né, contando uma experiência pessoal que foi muito importante para mim, na minha trajetória, ainda quando bem jovem, lá com meus 18 anos, quando eu comecei a me perceber vocacionado para isso, né? Eu estava na faculdade, eu fazia agronomia lá na URGS em Porto Alegre, e eu comecei a me envolver com os jovens de uma forma diferenciada. Eu comecei a liderar um grupo caseiro só de jovens, comecei a me envolver com aquela gurizada, comecei a cuidar deles, e eu comecei a pegar gosto por aquilo. Aquilo começou a encher meu coração, enfim, e eu comecei a me envolver em outras frentes na igreja, servindo ao pastor, servindo a comunidade, e chega um momento que
o meu coração já estava assim, meu Deus, eu não conseguia me enxergar mais sendo um agrônomo, fazendo aquilo todos os dias da minha vida, mas quando eu pensava nas pessoas, eu me imaginava cuidando das pessoas, o resto da minha vida, né? O coração migrou, né? E nesse tempo, tinha um líder na igreja que depois se tornou meu pastor, porque ele foi enviado para plantar uma igreja, e daí ele me convidou um tempo depois para acompanhá-lo, né, que foi o pastor Sidney. Ele nem era pastor ainda, mas ele me deu um conselho que norteou a minha vida. Ele disse para mim assim: Levi, eu estou vendo que tu tens tido uma inclinação muito forte, né, para as coisas que envolvem o ministério pastoral. Tenho visto dedicado com os jovens, dedicado com as pessoas, dedicado com a palavra. E eu percebo que tu estás pendendo para o pastorado. Eu estava ali já com já era maduro, já tinha 19 anos mais ou menos. Né? E aí ele me deu um conselho que foi um dos mais importantes que eu já recebi na vida. Ele disse assim: não espere uma ordenação para você começar a ser um pastor. Ele disse: você percebe que Deus tem chamado, comece a viver como um pastor desde agora. Pense como um pastor, sinta como um pastor, faça as coisas como se tu fosse um pastor. E aí o dia da tua ordenação vai ser só uma consequência disso. Aquilo foi tão sábio e aquilo trouxe um norte para as minhas escolhas, para as minhas decisões, para minhas posturas diante da vida, né? E eu sou grato a ele até hoje. Depois ele se tornou meu pastor e é o meu pastor do coração até hoje. Né, ele que acabou me preparando para o ministério e ele que me enviou efetivamente, né, eu vim para Santa Maria com 26 anos e já se vão ir quase 26 anos que eu estou aqui. Então, eu sou muito devedor a este pastor que até hoje me pastoreia. Eu estou há 26 anos já praticamente longe dele, fisicamente falando, mas até hoje ele me pastoreia. Quando eu tenho as minhas demandas de vida pessoal, é a ele que eu corro até hoje. Esse conselho é muito útil, porque se a pessoa ela tem um chamado pastoral, se Jesus tem a intenção de o dar para a igreja como homem-dom nessa função, Deus já colocou dentro dele muitos dons que vão colaborar com isso. Então, é até uma convocação àqueles que entendem que tem o chamado pastoral. Já haja como pastor. Você não precisa ser ordenado pastor para ser um pastor. Perfeito. Uma coisa assim que vale a pena a gente tocar é o que nos faz perceber quando o camarada não é pastor. Né? O que é denuncia. Né? Para mim, em primeiro lugar, é observar os interesses. Os verdadeiros pastores, eles usam as coisas para ter as pessoas. Quem não é pastor usa as pessoas para ter as coisas. Então, a prioridade do pastor são as vidas. Não são as estruturas, não são os capitais, né? Não é o quanto a pessoa pode contribuir ou dar, né? Mas é a vida do indivíduo. Então, este para mim é um grande sinalizador. E quando a gente vê ali a fala, né, do Senhor alertando a respeito dos mercenários, a postura deles é essa, a busca do seu meio, né? Explorar as pessoas. De explorar. E infelizmente, né, nos dias que vivemos, já existia isso naquela época, mas hoje os meios de exploração são com requintes de crueldade, né? Lembrei de um filme agora, O Livro de Eli. Ah, baita filme. Se tu pensar naquele que é o vilão, ele quer ser um pastor porque ele quer dominar pessoas. Exato. E porque a figura do pastor, ela pode gerar muitos privilégios, né? Muitos privilégios, tanto de status, né? Como de poder, como de recursos. Quer dizer, se o camarada não tem o coração centrado em Deus e disposto a
a dar a vida pelo rebanho, né? Essa é a identidade do bom pastor. Dar a vida, dar a vida pelo rebanho, né? Essa é a marca. O bom pastor dá a vida pelo rebanho, não é o que está escrito? Exatamente. Né? E não é o exemplo que nós temos? E é o exemplo de Jesus. Ele disse, eu sou o bom pastor. E o que ele fez pelo rebanho? Deu a vida. Deu a vida, né? Então, essas marcas aí é interessante. E é muito interessante também, né? Acho que como última participação sobre esse tema, sobre os pastores, é a forma prática como a ovelha realmente identifica a voz do seu pastor. Eu tenho experiência na caminhada de pessoas que foram minhas ovelhas, né? E por circunstâncias da vida não estão mais conosco, estão em outras cidades, tem outros países. Mas até hoje tem, digamos assim, na referência pastoral dela, a minha voz. A minha voz. E domingo agora, eu estava terminou o culto ali, fui para a porta para saudar o povo que estava indo embora e tal, e uma irmã chegou e disse assim, o senhor não deve lembrar de mim, já faz muitos anos que eu saí daqui. Ela contou a trajetória, fui para Brasília, fui para cá, fui para lá, fez uma peregrinação no país, e depois de não sei quantos anos, mas já faz muitos anos, ela agora retornou, e ela disse assim, hoje eu vim aqui, retornando agora, vim no culto direto pela primeira vez, e ouvi a voz do meu pastor. Legal. Cara, é fantástico. Eu tava em Belém, lá em Israel, num lugar chamado Campo dos Pastores, que é exatamente o local onde os anjos anunciaram para os pastores lá a respeito do nascimento do Salvador. E ali eu vi uma cena que eu já tinha ouvido sobre isso, e eu tive o privilégio de presenciar a mesma cena que eu já tinha ouvido falar. E tinha um pastor ali, com o rebanho dele, até hoje lá é campo de pastores, e ele estava ali parado e tal, com as ovelhas dele. E eu vi que mais outros 2 pastores vieram de outras direções, com seus respectivos rebanhos, e todos se encontraram ali, ficaram conversando naquele mesmo ponto. E as ovelhas se misturaram tudo. E eu disse assim, como é que esses caras vão separar as ovelhas? E eles bem descansados, e eu observando de longe a cena. E dali um pouquinho, eles terminaram o papo deles, saiu cada um para o seu lado, cantarolando, e as ovelhas de cada um foi atrás do seu respectivo pastor, sem eles fazerem nenhum esforço. A ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Isso fala de um relacionamento intenso que houve entre pastor e ovelha. Tem várias formas de você comunicar essa voz. Você pode comunicar por escrito, você pode mandar por alguém para falar algo, mas aqui quando a ovelha conhece a voz, a conduta, quem é o pastor, até uma situação que acontece, que alguém comunica a ovelha, não, mas isso aqui não condiz. Não condiz. Meu pastor não falaria isso, não faria isso. Não identifica com ele isso. Exatamente. Até mesmo com Cristo, quando a gente ouve, Deus me disse isso. Olha, do que eu conheço de Jesus nas Escrituras, não faz sentido ele ter falado isso. O pastor Levi falou tal coisa. Olha, não condiz, não tá batendo. Então isso é muito mais amplo, né? Porque para eu poder conhecer a voz do meu pastor, tanto de Jesus quanto aquele requer intimidade. Que ele deu para a igreja, requer intimidade. E tem muitas vozes aí sendo pronunciadas, né? Principalmente nas mídias digitais aí. E essa é uma crise que as igrejas locais têm. Quando a ovelha, ela perde a referência auditiva do seu pastor e começa a conectar, começa por uma admiração. Sim. Mas depois ela cria uma espécie de conexão virtual, como que se o pastor dela passasse a ser aquele que ela nunca viu de perto, mas que ela só vê pelos meios digitais. Né? E olha só, eu tenho relacionamento com ele porque eu li todos os materiais dele, mas ele não tem um relacionamento comigo. Nem sabe o nome. Isso, exatamente. Então isso tem que ser via de mão dupla, não é? Isso. Para aqueles que sentem essa carga pastoral,
qual que é a tua mensagem para as pessoas? A mesma que eu recebi do meu pastor. Boa! Né? Não se auto-intitulem pastores, não faça isso. Né? Até durante um longo tempo as pessoas diziam, pastor Levi, eu não era? E eu dizia assim, cara, não sou. Eu não sou. Até que um dia eu cansei de dizer, e o meu próprio pastor disse assim, Levi, deixa que te chame, não tem problema. Não é... Mas assim, não se autopromover. Né? O fato de você ter uma convicção de chamado, tem que entender que é um processo. Esse processo é um tempo necessário para a pessoa, em primeiro lugar, sair da condição de neófito para se tornar um presbítero, né? Para ela poder alcançar maturidade, seja dedicado, né? É um tempo de estudo, de preparação. Uma outra coisa que eu entendi de cara, que se Deus estava me chamando para ser um pastor, eu precisava estudar. Eu precisava, e eu fui para o seminário e fui me preparar, porque eu não queria ser um pastor a facão, de qualquer jeito. Raso, entendeu? Por mais que a pessoa tenha o dom da oratória, ela tem que ter conteúdo. Sim. Né? Ela tem que ter conteúdo. Então, e o conteúdo, ele não é por inspiração, não é por revelação, não, é por estudo, né? Paulo vai dizer isso para Timóteo, né? Para ele se aplicar na leitura, nos estudos, na preparação, ser padrão dos fiéis. Isso compreendia esse fator. Então, tem essa convicção, vai estudar, vá se preparar. Hoje tem várias formas, pode fazer até online, mas busque uma boa preparação. E se coloque como servo da sua liderança e da sua comunidade. Não queira começar como pastor. Você termina como pastor, né? Antes, viva todas as experiências possíveis dentro da igreja local. Eu costumo dizer que no meu tempo preparatório para o ministério, eu só não fui líder das senhoras. Por pouco também. Se faltasse, eu ia lá para ajudar. Mas eu liderei crianças, eu liderei adolescentes, eu liderei jovens, eu liderei grupo de casais, eu liderei escola bíblica, eu fiz parte da diretoria da igreja, eu fui vice-presidente, eu fui secretário, eu fui de tudo um pouco e ganhei um tanto de experiência em cada frente, para que depois, num tempo oportuno, eu pudesse estar à frente de uma congregação e saber como conduzir, pelo menos minimamente, né? E levar as coisas adiante. Então, são alguns conselhos práticos aí que a gente está dando, né? Então, chegamos aqui ao fim do nosso podcast, onde estamos nessa série falando sobre os 5 ministérios e hoje falamos sobre o ministério do pastor. Se você tem uma dúvida sobre esse ministério, deixa aqui nos comentários, logo abaixo, que de forma muito alegre, né, responderemos a essas pessoas. E não se esqueça também de compartilhar. Se você perceber que alguém tenha um chamado pastoral, compartilha esse podcast. E também não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e acionar as notificações para que você possa receber os novos vídeos do Teologia e Sociedade. Muito obrigado a todos. Deus abençoe.